Olá, boa noite a todos, bem-vindos, eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui fazer uma breve análise, portanto a minha análise é enquanto adepto do Inter Benfica. O Inter ganhou na sua casa, em San Siro, por 1-0 ao Sport Lisboa e Benfica. Antes de mais e ponto prévio dizer que o resultado do Inter é justo e apenas peca por escasso. E agora falando do jogo em si, eu já houve derrotas que o Benfica teve que eu cheguei aqui a abrir o vídeo e dizer quero dar os parabéns ao Benfica e dizer que tenho muito orgulho deles, nomeadamente o ano passado quando o Benfica perdeu contra o Porto e este ano também quando o Benfica perdeu para a Liga dos Campeões na primeira jornada. Eu disse que tinha orgulho nesta equipa porque tinham dado tudo. Mas hoje não consigo dizer isto, porque hoje o Benfica de facto não representou bem os ideais do clube. Portanto, e começando aqui a análise pelo 11 inicial. Começamos com o Turbi na baliza. João Bernardo foi surpresa, estreou-se no Benfica e logo na Liga dos Campeões. Morato jogou porque o António Silva estava suspenso, Otamendi, Bá, João Neves, Coxo, Fredrik, Oshens, Rafa, Di Maria e David Neres. Portanto, contra um Inter liderado por Inzaghi que jogava num 3-5-2. Bom, o Benfica apresentou-se numa primeira parte onde houve equilíbrio, onde o Benfica tentou circular a bola e procurar o espaço para depois acelerar. É aquilo que o Benfica tem feito nos últimos jogos. Circula, até encontrar um espaço, fazer um passe médio-longo e procurar a velocidade dos jogadores da frente. A estratégia era essa, era aproveitar a velocidade do tridente ofensivo David Neres, Rafa e Di Maria com jogadas de transição. O que é certo é que o Inter apercebeu-se do nosso esquema de jogo e conseguiu contrariar isso, se bem que apesar dessa contrariedade, apesar do bom estudo que o Inter teve do Benfica, a verdade é que o Benfica na primeira parte teve as oportunidades de golo. As oportunidades de golo na primeira parte foram do Benfica. Nomeadamente o primeiro remate à baliza foi do Inter, mas não causou perigo. Mas o primeiro remate à baliza enquadrado e uma clara chance de golo foi o remate de Fredrik Oshens, que foi um lance de golo claríssimo. Depois tivemos um canto direto, quase resultava em golo também. E portanto tivemos aqui um bom futebol dos primeiros minutos do Benfica a criar ocasiões claras de gol. No caso, duas. Um canto direto e uma jogada cara a cara de Fredrik Oshens com o guarda-redes. Depois tivemos o Bá lesionado aos 21 minutos. Entrou o jovem Tomás Araújo. E porquê que não entrou o João Vítor? Porque o João Vítor, como eu sei e alguns de vocês também sabem, o Bá tem tido problemas físicos. Inclusivamente no treino, antes deste jogo, nem sequer participou no Mainz, saiu mais cedo para o balneário. E, portanto, era sabido que o Bá já estava com problemas físicos e que João Vítor poderia ser uma solução. O que acontece é que o Roger Smith, precisamente por saber isso, tem estado a puxar pelo João Vítor esta semana. João Vítor, alegadamente, e digo alegadamente porque não estou no treino, não sei, mas alegadamente não correspondeu à exigência que o treinador tinha, em termos de treino e de atitude, e acabou por ser colocado de parte. E então a solução foi Tomás Araújo, que entrou bem para o lugar de Bá, que se lesionou e que já era previsível, tendo em conta o contexto que o jogador já vinha de alguma fadiga e que já vinha a apresentar sinais de lesão. Ponto prévio, o Benfica tem que resolver o problema da lateral direito. O ano passado tínhamos o Gilberto e o Bá, este ano só temos o Bá. Portanto, o Bá é um jogador de seleção, é um jogador que tem muitos jogos pelas pernas, temos a Liga dos Campeões, Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, e portanto temos aqui uma alternativa fiável. Se o João Vítor de facto não se... Vamos ver, eu não sou a favor de sentenças de morte, portanto, há um jogador que comete um erro, pode-se recuperar, não se pode recuperar, é isso que vamos tentar perceber. Se não, temos que ver o que é que se pode fazer com a posição de lateral direito. Neste momento temos o Tomás Araújo que respondeu bem. Mas continuando na sequência do jogo, depois eu acho que tivemos um penalti que não foi marcado a favor do Benfica, entre os, não sei exatamente o minuto, mas foi entre os 25 e 30, quando o Neres leva um pontapé no gêmeo, portanto era penalti, no meu entender, claríssimo. E no fim e ao cabo, acabou a primeira parte com o Benfica a ter mais lances de perigo na área adversária. Alguns estavam fora de jogo, outros não, mas o que é facto é que o Benfica, dos 4 remates que houve do Benfica, salvo erro foram 4-5 do Inter, os do Benfica foram remates com muito mais preponderância e com muito mais oportunidades de golo. O Inter avançava, criava jogadas, mas sem perigo. As jogadas de perigo na primeira parte foram do Benfica, não em caudal suficiente. Portanto, se na primeira parte o resultado justificaria-se, o 0-0, apesar de tudo, parece-me adequado, mas eventualmente um 0 seria o mais justificável. Na segunda parte, tudo mudou. Portanto, na segunda parte, só deu Inter. O Inter teve, aos 52 minutos, uma oportunidade claríssima de golo, aos 54 também, aos 60 também, e aos 61 marcam um golo. Portanto, eles têm uma sequência de 3, 4 oportunidades claras, mas daquelas claras e evidentes de golo, que não foram golo porque o Turbin salvou o Benfica. Portanto, o Benfica poderia ter levado 2, 3 golos assim de rajada. O Benfica entrou muito mal na segunda parte.
muito apático, muito apagado, e o Inter aproveitou para criar oportunidades de golo em avalanche. Portanto, se a primeira parte eu digo, de forma justa, no meu entender, mas aceito opiniões contrárias, que o Benfica teve um ligeiro ascendente, mas teve um ligeiro ascendente, na segunda, totalmente Inter, jogo todo do Inter. Desossaram completamente o Benfica, infelizmente, na segunda parte. O Benfica estava a perder 1-0, o Roger Smith reagiu e tirou o Coxo e o Rafa, que estavam os dois a fazer um mau jogo, entre o Peter Musa e o Chiquinho. O Chiquinho também vos disse, mas porquê ele não mete o Florentino? Mas a verdade é que o Chiquinho até jogou bem os minutos que esteve em campo, no meu entender. Depois, aos 79, colocou o Jurasek e o Cabral e tirou o Di Maria e o Bernard. E, portanto, basicamente foi isto que ele tentou fazer para mudar a dinâmica do jogo e, de certa forma, nos minutos finais, conseguiu novamente o Benfica aproximar-se da baliza e teve um lance evidente de golo também, com o Artur Cabral a ficar na cara do guarda-redes aos 82 minutos. Portanto, apesar dos pesares, na segunda parte tivemos uma oportunidade clara de golo, que não foi aproveitável, mas também a culpa não é do Artur Cabral, porque tinha lá muitos jogadores ao pé dele, a dificultar-lhe o ângulo, e ele tentou fazer um remate em força e colocado e não aconteceu, por mero acaso. Mas, portanto, segunda parte totalmente do Inter, com esta exceção do remate de Artur Cabral, e o Benfica totalmente desinspirado na segunda parte. Bom, em termos de avaliação tática que eu faço de Roger Schmidt, eu, como tinha dito no pré-jogo, o meu 11 não seria este, nem seria esta a tática, eu seria o máximo conservador possível, colocaria os jogadores dentro da tática que têm jogado ultimamente, ou, neste caso, copiaria o 11 do Porto. Também poderia não dar resultado, se calhar não daria resultado. O que é certo é que estas alterações táticas, eu até tenho alguma simpatia, até percebo que tem que se aproveitar os melhores jogadores do Benfica, percebo que tem que se aproveitar os nossos melhores velocistas, mas a verdade é que o Inter, uma equipa experiente, conseguiu anular essa situação e a equipa também não está rotinada para jogar sem ponta de lança. Tínhamos jogado sem ponta de lança na Supertaça, da primeira parte, não resultou. Hoje jogamos sem ponta de lança, também não resultou, também pelo facto da equipa não estar rotinada. Eu acredito que esta tática, se for trabalhada, possa funcionar, mas assim, efetivamente não funcionou. Quanto às alterações de jogadores, Bernard compreende a utilização, acho que funcionou e já era previsível que o Bernard não fizesse os 90 minutos, tendo em conta que a sua condição física não é melhor. Mas o Bernard, tendo em conta as limitações que ele tem, até esteve bem. Portanto, eu acredito que o Bernard, quando tiver a 100%, possa ser de facto um grande reforço. Se ele algum dia tiver a 100%, esperemos que sim, esperemos que ele recupere das lesões, que até algumas delas aparentemente são crónicas, mas se este jogador tiver a frescura de outros tempos, do Bayern Munique, etc., poderá ser um excelente jogador. No PSG já estava em fase final, para vos recordar do Bernard, o último jogo que fez oficial foi pelo Paris Saint-Germain, que foi o último clube dele, foi em maio do ano passado. Aliás, em maio deste ano, peço desculpa. Portanto, há bastantes meses atrás. Mas, apesar de tudo, não critico a opção por Bernard, até acho que funcionou. E, portanto, de resto foi o 11 mais ou menos idêntico ao do Porto, tirando esta alteração tática. Portanto, o Morato entrou porque tinha que entrar e fez sentido. Depois aqui a questão do Freddy Cosmos jogar mais na frente, acho que resultou plenamente. Freddy Cosmos foi um autêntico polvo, esteve em todo o lado, fez mais que uma posição de campo, fez a posição de extremo esquerdo, de interior esquerdo e muitas vezes também, quase sempre, ajudava o Bernard na defesa, porque o Freddy Cosmos tinha plena noção que o Bernard não estava nas melhores condições e que é um jogador franzino e, portanto, Freddy Cosmos fez aqui uma exibição de gala, foi dos melhores jogadores do Benfica. E, portanto, e a questão de não haver ponta de lança, em tese poderia funcionar, tendo em conta que temos ali 3 jogadores bastante rápidos e em forma, mas em termos práticos não funcionou e eu acho que é falta de rotina. Quanto às substituições, acho que melhoraram ligeiramente a equipa, mas não foi o suficiente para dar a volta. Em relação aos jogadores, melhor em campo foi o Turbin, do Benfica, eu estou a falar melhor em campo do Benfica, o melhor em campo do Inter foi o Barrela, acho que é assim que se diz o nome do homem, fez um grande jogo. Mas do Benfica, que é aquilo que eu me foco mais nestes vídeos, porque eu sou um adepto do Benfica, e este canal é dedicado essencialmente ao Benfica, e por vezes também meto-me aqui a falar de história, tendo em conta um outro contexto, mas falando agora daquilo que realmente interessa, que é o Benfica. Sinal mais, aliás, além do jogo Turbin, referência elogiosa a Freddy Cosmos, que esteve em todo o lado, foi um autêntico pulmão, e ao João Neves, que também foi um dos jogadores que tentou, de certa forma, controlar aquele meio campo que estava um caos, uma vez que o Coxo, que é um excelente jogador, não teve a personalidade neste jogo e não teve a atitude certa para ir em busca da bola. Eu via constantemente o Coxo marcado, não via o Coxo a tentar se desmarcar à procura da bola, achei muito apático, acho que falta liderança a este jogador Coxo, que é um excelente jogador, tecnicamente super evoluído, com uma visão de jogo brutal, só lhe falta uma coisa, liderança.
Pá, Roger Smith faz com que este jogador torne-se um bom jogador, ou então dê-lhe 3 ou 4 bagaços antes dos jogos para ver se ele se solta, porque ele está muito preso de movimentos do Cox. Um jogador desta qualidade não é normal estar tão preso de movimentos. Quanto ao bagaço, estou a brincar, obviamente, é apenas uma expressão de caserna. Portanto, sinalmente, já disse aqui, não é? Coxo, Rafa, e meto aqui o Neres também, porquê? Porque acho que Rafa e Neres são dois jogadores diferenciados, que têm que dar mais nestes jogos, têm que ter mais personalidade. O David Neres é verdade que apareceu em espaços, é verdade que as oportunidades de gol que o Benfica criou foi com o David Neres, mas eu espero mais do David Neres. Acho que o David Neres pode dar muito mais do que aquilo que deu. O Di Maria, apesar de tudo, eu vejo o Di Maria com 35 anos, na segunda parte, a correr mais do que alguns jogadores mais jovens. Isso fez-me um bocado de confusão. E tendo em conta que o Di Maria teve uma sequência de jogos brutal, Liga dos Seleção Argentina a jogar em altitude, campeonato, Liga dos Campeões, quer dizer, e com 35 anos, pelo menos na segunda parte, em determinadas alturas do jogo, estava a fazer mais pressão do que os outros colegas de setor. Portanto, não percebi. Posso estar também a ser injusto, mas pareceu-me que faltou ali um bocado de atitude, principalmente dos jogadores mais jovens, como David Neres, o próprio Rafa, que não conseguiu hoje, tentou, mas não conseguiu. E, portanto, acho que faltou frescura à equipa também, faltou ideias, e também não quero estar a ser aqui injusto, portanto, vamos passar à frente nesse aspecto. Em relação à Liga dos Campeões, a Real Sociedade está com 4 pontos, portanto, está a liderar o campeonato. A Real Sociedade. A Real Sociedade é uma grande equipa. Mas que história é que tem a Real Sociedade? A Real Sociedade, ao pé do Benfica, não é nada. Tem bons jogadores, tem boa equipa, mas na Liga dos Campeões tudo conta. E o espírito do histórico das equipas tem que prevalecer também na Liga dos Campeões. E o Benfica tem que se superar na Liga dos Campeões. Não é admissível que a Real Sociedade esteja a liderar este grupo. É bom ter bons jogadores, ok, tudo bem, mas a Real Sociedade é a Real Sociedade e o Benfica é o Benfica. O Inter está com 4, o Salzburgo está com 3 e o Benfica está com 0, portanto 2 jornadas, 0 vitórias. Para a Liga dos Campeões, os 2 próximos jogos vão ser contra a Real Sociedade. O primeiro vai ser em casa e o Benfica vai ter que ganhar estes 2 jogos à Real Sociedade para ter a mínima hipótese de passar a fase de grupos. Porque se o Benfica não ganha a Real Sociedade, se calhar nem em terceiro lugar fica e se calhar nem à Liga Europa vai. Portanto, o Benfica é imprescindível que ganhe a Real Sociedade os 2 próximos jogos, nem que tenha que ir com a faca nos dentes, digamos assim uma expressão, mas que vocês percebem o contexto, tem que ir com outra atitude, com sangue nos olhos, vontade de vencer, porque assim não vamos lá. Os próximos jogos do Benfica vai ser contra o Estoril no dia 7, depois vamos ter aqui uma paragem, e depois vamos jogar contra o Lusitânia, dia 20, para a Taça, e depois vamos ter sim o jogo Benfica e Real Madrid no dia 24. Vamos ver o que é que vai dar. Vocês fiquem à vontade para dar a vossa opinião. Como vos disse, eu não sou nenhum catedrático da bola, nem tenho mestrado nem doutoramento em futebol, como alguns, mas cada um com o seu conteúdo, e o meu conteúdo é este. É um conteúdo de alguém que vê os jogos e admite que sou um adepto de bancada. Portanto, vocês fiquem à vontade para comentar, seja o vosso comentário de acordo com o meu ou não. E viva o Benfica e até uma próxima.